Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, Letícia, boa tarde, coach, boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Segunda edição, nesse dia de muita notícia, né? A entrevista teve uma repercussão enorme, uma repercussão muito forte em todos os maiores jornais do Brasil, destacando não um, não dois, mas muitas vezes 4 ou 5 aspectos dos assuntos abordados na entrevista pelo ex-presidente Lula. Foi a primeira vez que Lula contou, por exemplo, relatou que teve uma conversa com o filho, o Lulinha, a respeito das citações a ele no escândalo do INSS, disse que só o filho sabe a verdade e que se o filho não tiver nada, que se defenda, mas que se tiver, vai pagar o preço, ou seja, uma conversa dura. Lula mandou recados políticos, disse que Alckmin e Fernando Haddad sabem que tem um papel a cumprir para o eleitor em São Paulo, colocando o vice ali, reforça a ideia de que a vaga está em aberto, hoje Alckmin é o vice. Lula falou sobre a conversa que teve e que terá com Donald Trump, disse que entregou os endereços de um empresário que ele não nominou, mas é o dono da FIT, a antiga Refit, ou refinaria Manguinhos, que mora em Miami e que é investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro do crime organizado, inclusive o PCC. Tá? A gente teve também ali o presidente, Mauro, ele estava muito bem-humorado quando chegou. Desviou de alguns assuntos, eu perguntei para ele claramente, o senhor teve uma conversa ontem com o Hugo Mota, arrancou apoio sobre o fim da escala 6x1 e o Lula disse que ele meio que fez que não teve, só que a foto do jantar com o Hugo Mota estava publicada no Instagram dele. Então, assim, né? Mas ele estava muito bem-humorado, o presidente da República, a assessoria dele havia cedido para a gente 30 minutos, o Lula falou por 57 minutos com o UOL. Não deixou de responder qualquer tipo de questão, não fez qualquer... Deixa eu tentar me ajeitar aqui, pronto, desculpa, gente, é que tá na mão o celular. Não fez qualquer tipo de reivindicação, nem contra nem a favor de qualquer assunto. O presidente da República também fez questão de detalhar o giro internacional que vai fazer e deixa muito claro, né? Até julho vai neste figurino de fazer mais 3 viagens internacionais, Índia, Coreia e Estados Unidos. Depois vai a Hanover, segundo ele mesmo falou. A partir dali é só Brasil fazendo entregas, já de olho na eleição, e a partir de julho é campanha na rua. Lula disse que o país está assim dividido, que segundo ele, né, sempre foi dividido, mas que tem confiança que vai disputar e ganhar o 4º mandato dele, Mauro. Você falou que o presidente estava... Oi, Coach, diga lá. Eu queria dar primeiro os parabéns a Daniela pela belíssima entrevista que ela fez hoje. Ela perguntou tudo que eu também gostaria de perguntar e que a população queria saber. Sabe? Realmente o Lula acabou respondendo tudo. Primeiro ele faz um discurso, né? Depois ele acaba respondendo. Mas você foi brilhante. Não teve uma pergunta que você deixou de fazer. Não teve. Sabe? É isso que é o papel do repórter. Obrigada, querido. Obrigada, você sempre me emociona, coach. Muito. Obrigada. E Dani, verdade. Você falou que o presidente estava bem-humorado. Você percebeu ele, inclusive, animado para a campanha, animado para esse ano, preocupado com alguma coisa? Eu queria saber eu tenho um bastidor engraçado. Da tua percepção. Eu tenho um bastidor engraçado para contar. Diga. O Lula estava preocupado, sim, com uma coisa. Com a meia. Eu vou explicar. Coach, o presidente disse que comprou uma meia russa, né? Por que ele... Gente, isso diz... É um bastidor bobo, mas ele diz muito sobre a cabeça do Lula, né? Como ela funciona. Eu estava conversando com amiga, grande jornalista também, repórter do Post aqui no Brasil agora, estou inclusive na casa dela, que usa na casa dela de estúdio, e ela mesma disse, né, isso revela muito sobre o tamanho onde vai a cabeça do Lula. Hoje, o Lula terminou a entrevista com a gente e foi até o Palácio do Itamaraty para um almoço com o primeiro-ministro russo. E aí o que ele faz? Ele vestiu uma meia que ele comprou, que é russa. Só que
E aí ele explicou lá, né, no bastidor, que a meia gostava da meia porque ela ia até o joelho, aí não tinha problema de sentar e aparecer um pedaço da canela. Tudo bem, mas veja que ele fez questão de ter uma peça comprada na Rússia, né, que remetesse ao encontro diplomático que ele faria. Só que a meia, o tecido da meia, talvez por ser muito grosso, talvez pela tecnologia, não sei, estava fazendo com que ocorresse uma espécie de eletricidade estática entre a meia e a calça ficava pegando. E isso estava irritando. Foi a única coisa que tirou ali a paciência do presidente do lugar. Foi a bendita da meia russa, que ele usou por motivos diplomáticos. Então estava disposto a agradar o primeiro-ministro literalmente dos pés à cabeça. Ô Dani, eu acho que o Lula está com essa mania de meia agora. A última vez que estive com ele lá no Palácio também, ele estava com uma meia que ele fez questão de mostrar, da Frida Kahlo, o desenho isso é coisa do Alckmin, né? O Alckmin tem essa exatamente. meias diferentes. Ele pegou exatamente. Ele pegou o hábito do ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente da República, que é um colecionador aficionado por meias. Ele tem meia de absolutamente tudo e ele sempre faz questão de mostrar meias divertidas, de desenhos, de meia com vacina, meia com acupuntura. O Alckmin tem meia de tudo quanto é tipo e aparentemente o Lula caiu nessa moda aí, tá? Alckmin que, olha, pode ser chamado mesmo a disputar o governo de São Paulo, viu? Pode ser chamado a disputar o governo de São Paulo. Não. Quando está lá no Palácio Camburu, vice-presidente, ele vai querer disputar com o Tarcísio aqui? Duvido. Segundo o Lula, é senso de missão, Couto. Vamos ver. Lula dá missão para todo mundo, né? Hoje deu também para o Pacheco, né? Exato. Não desistir de você, foi o que disse o presidente. É isso. Dani, teve alguma coisa mais fora da entrevista que tenha te chamado a atenção no final? Alguma palavra do Lula ao final ali, na despedida, alguma coisa assim? Não, o presidente, o presidente nos cedeu quase o dobro do tempo, né? Praticamente o dobro do tempo que a gente tinha e já saiu atrasado. Mas, Mauro, uma coisa que me chamou muita atenção, eu até falei mais cedo, porque fazia tempo, eu fico em São Paulo, eu venho bastante a Brasília, mas a ala onde o presidente nos atendeu é a ala do gabinete dele. Tá? Então, não é uma ala onde tem eventos. Então, mesmo vindo a Brasília e participando de coletivas, né, acompanhando o dia a dia no Palácio do Planalto, não é uma ala onde se circule muito. Só que foi uma das áreas mais arrasadas pelos golpistas do 8 de janeiro. É aquela ala onde tem o cara pega um suporte de chão, de piso e quebra, arrebenta o mobiliário, a peça de Cavalcante é esfaqueada, onde você tem louça, relógio histórico do século XIV, XV, jogado no chão, estraçalhado, e é aonde depois você tem as primeiras imagens do Lula voltando da agenda em Araraquara com os ministros, e tem até um bate-boca entre os ministros, porque eles querem entender se chegaram a entrar no gabinete do presidente da República. Não entram no gabinete do presidente da República, mas toda a ala conexa anterior a ele, inclusive a ala onde fica, por exemplo, os equipamentos do fotógrafo que é assessor especial do Lula, o Stucker, ele teve todo o material dele roubado, né? Arquivo, acervo histórico, inclusive, porque fica ali ao lado da sala que dá acesso. E assim, foi muito forte, porque quando eu entrei, as imagens vieram imediatamente na minha cabeça, inclusive da discussão entre os ministros. É um momento em que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e o José Múcio Monteiro têm uma discussão ríspida, e o Rui Costa vai lá para afastar, para tipo assim, já temos problema demais, segura um pouco a onda, sabe? E ver as pessoas ali que se esforçaram para cuidar, mostrando tudo que foi restaurado, porque o presidente atrasou um pouco, isso me deixou bastante emocionada, eu diria, sabe? Porque o homem que estava sentado na guarda, digamos assim, né, do acesso ao gabinete presidencial, trabalha no Palácio do Planalto há 35 anos. Ele não serve a nenhum político, ele serve ao Estado, sabe? E ele estava lá e ele conversou um pouco comigo sobre a tristeza que foi o dia seguinte e a força-tarefa que foi para limpar
Já que não dava para fechar os vidros e tudo para limpar. Boa parte, por exemplo, um vaso, uma louça, acho que chinesa, que foi restaurada por inteiro, teve os fragmentos guardados e emoldurados, para que não se esquecesse o que foi que aconteceu e por que essa peça é hoje como ela é. Dani, me diz uma coisa, como é que foi a repercussão da entrevista em Brasília? Você chegou a passar pelo Congresso, conversou com gente, como é que foi a repercussão entre os jornalistas e entre os políticos? A Foi bolsa muito. caiu, como é o que aconteceu? Caiu? Como foi a repercussão? A bolsa não sei, mas obviamente o caso de maior repercussão foi o caso Master, porque o Lula fez questão, Couto, de falar duro, né, ali e de relatar. Foi bom até, obrigada, querido, por me perguntar pelo seguinte: eu recebi várias mensagens de integrantes do Judiciário, integrantes do governo, integrantes da Procuradoria da República e também do Congresso Nacional, porque foi a primeira vez que o Lula relatou que levou o Procurador-Geral da República até o Palácio do Planalto para que ele ouvisse, tá, de Gabriel Galípolo e do Fernando Haddad qual era a dimensão do problema. E aí, amanhã eu vou escrever um pouco sobre isso, porque eu fui conversando com as fontes que viram ele falar, eu falei, isso me chamou muito a atenção. O Lula dizendo que chamou o Gonê. E mais, né? Ele está querendo levar o Gonê para os Estados Unidos, para a reunião que vai ter com o Trump, para tratar de crime organizado. Tanto o Paulo Gonê como o Andrei. Ou seja, mostra que vai tentar uma relação mais estreita com o PGR, com o qual ele não tinha nenhuma conexão. O Couto sabe disso melhor do que eu, né? O Gonê vem ali pelas mãos de ministros com os quais o Lula tinha pouquíssima afeição, que era Alexandre de Moraes, ministro nomeado pelo Supremo, para o Supremo por Michel Temer, e Gilmar Mendes, historicamente muito ligado ao PSDB, que inclusive Fernando Henrique Cardoso foi quem o colocou no Supremo, e também ao MDB. Então, o Gonê circula por aí, mas aparentemente ganhou o respeito do Lula, e a repercussão aqui, Couto, foi muito centrada nisso de caso Master, né? Do Lula tendo custe o que custar, doa onde doer, bata onde bater, para andar, porque isso está sendo interpretado claramente como um sinal mais do que verde para a Polícia Federal. E aí eu chamo atenção para um outro dado, né? As investigações, elas estão, Couto, pulverizadas. Muito tem se falado sobre o inquérito que está nas mãos do ministro Dias Toffoli, fato, é um inquérito rumoroso, mas o caso do Rio Previdência, por exemplo, o ex-presidente que foi preso essa semana pela Polícia Federal, e a gente falou um jornal inteiro sobre ele, querido. Esse caso está na Justiça Federal do Rio, e sabe quem mandou para lá? O Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, que está apanhando debaixo de vara, acertada ou erradamente, julgue quem pode julgar, a gente fica com os fatos, que ele está apanhando é um fato, olhou e falou, isso aqui não tem foro não, desce. A justiça foi lá e autorizou a prisão. Então, assim, são pelo menos 3 unidades da federação com o caso Master hoje rolando em diferentes... Anne, parabéns pela entrevista. Gostei que você puxou o Lula ali, ele não respondeu sobre Gaza, e você puxou ele, não, dito, né? Muito. Vamos continuar falando aqui, responda isso daqui, presidente. Achei interessante ele falando, né, sobre Gaza, dando uma resposta, mas ao mesmo tempo jogando um pouco mais, né? Mexendo com o tempo aí, vamos ver como é que vai ficar. Deu uma estocada no Caiado, agora falando de Brasil, né? Puxou ali, deu uma estocada no Caiado, já mostrando um pouco como é que a gente vai ver o que vai vir aí pela frente nas eleições, né? Se dependesse do Caiado, as pessoas trabalhariam 14 horas por dia, na hora que vocês estavam falando de escala 6x1. E ele também está apostando bastante na questão da economia, entrando na campanha eleitoral, né? Na hora que começar, então a economia vai pesar para o eleitor. Que impressão que você ficou com tudo isso, com principalmente essas duas questões, né? De eleição e de Estados Unidos, a conversa dele com o Trump, que ele falou bastante. Super. O Trump virou um eleitor do Lula, tá? O Lula chegou, gente, o presidente sempre anda com... ele gosta de papel, né? E ele chegou com vários dados por escrito, e ele chegou falando... ele entra na sala comemorando o fato de que a Bolsa registrou um ingresso, um aporte, a Bolsa Brasileira, de 25 bilhões de reais em janeiro.
Agora eu preciso checar na minha anotação se reais ou dólares, mas 25 bilhões em janeiro, que supera o ano anterior inteiro. O aporte de dinheiro estrangeiro, são dólares, é isso. 25 bilhões de dólares só em um mês, que superou o aporte do ano passado inteiro. Ele falou, isso aqui vai dar resultado. Eu estou exultante. Por quê? Porque tem uma crise de confiança sobre a moeda americana. E aí países emergentes que estão demonstrando algum tipo de solidez, é o caso da economia brasileira, né? Goste ou não, os números do macro são muito bons. Obrigada, são 25 bilhões de reais. Minha amiga luxuosíssima Marina Dias, repórter do Post, me ajudando aqui. Isso aqui é o All News em dia de luxo. Eu tô aqui, ele estava muito exultante com o dado, né? Ele está achando de fato que isso vai dar. E o presidente dos Estados Unidos, de certa forma, com essa política instável dele, está provocando uma fuga de mercado. O mercado basicamente gosta de previsibilidade, né? Que é tudo que Trump não tem. E é o que Lula está querendo deixar aqui. Ele também, Letícia, me pareceu apostar muito no impacto dos programas Gás para Todos, tá? E na isenção do imposto de renda, que há inclusive uma preocupação do governo agora em como explicitar para o trabalhador que ele está deixando de ter um desconto no salário. Porque antes vinha no contra-cheque, olha só como é, né? Olha onde vai a cabeça de quem vai disputar a eleição. Opa, perdão, de novo eu mexi aqui pro lado errado. Onde vai a cabeça de quem vai disputar a eleição? Antes vinha no contra-cheque a desconto do IR mensal, tanto. Agora não vem mais nada, porque deixou de descontar. Então eles estão assim, preocupados em colocar claramente que você deixou de pagar imposto de renda. Por quê? Tudo de olho na eleição. O Lula está achando que sim, a economia ainda vai dar resultado. Eu perguntei claramente, mas por que a economia ainda não está virando voto? Porque os dados macroeconômicos, eles são bons. E ele falou porque a campanha ainda não começou. Quando começar vai virar voto, você vai ver. Foi exatamente isso que ele disse.